Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Combinado? Então vamos para os relatos, lembrando que todos já estão com os nomes trocados, ok? E o primeiro de hoje é este daqui. Meu avô se dizia caçador de bestas. É um moço que nos conta. É que daí eu já veio um monte de coisa na minha cabeça, né? De caçador de besta. Enfim, vamos lá, vamos lá. Olá, Ana, meu nome é Fulano e eu vim compartilhar a minha história com você e todos os assombrados. Bom, a minha história é mais uma grande síntese do que o meu avô... É mais uma grande síntese do que meu avô me dizia, né? Das coisas que o avô contava. É uma síntese das coisas que o avô contava a ele. Desde criança, eu e meus irmãos sempre achamos o meu avô meio pirado. Mas depois que tive algumas experiências com o sobrenatural, deixei de ser tão cético e passei a acreditar mais nas coisas que ele contava desde que éramos pequenos, né? Sabe quando os nossos pais nos levavam para ver o meu avô? Não, peraí. Sabe? Quando os nossos pais nos levavam para ver o meu avô no sítio, a gente via muitas coisas ligadas à caça. Ele tem vários modelos de armas, munição. Até onde eu sei, é tudo legalizado. Mas dentro do armário dele tem uma caixinha de balas que ele guarda com muito cuidado. As balas são de prata maciça, lindas inclusive. Mas ele diz que guarda para uma emergência. E nós, assombrados, já sabemos que emergência é essa, não é? Se é que você me entende. Ah, nós entendemos. Além disso, ele já contou várias histórias para nós sobre os bichos que ele matou e tal. Se surgir a oportunidade, eu posso até mandar algumas. Vou mandar. Mas o foco aqui são as 5 regras que ele sempre nos fez memorizar. Por mais que eu nunca tenha precisado, vai saber o que eu já evitei graças a isso, né? Bora, você vai ensinar para nós? Muito obrigada, vamos lá. Ó, ensinamentos do avô dele aqui, hein? Primeira regra: ameaça de bruxa não é brincadeira. Essa sempre foi a número 1. Ameaça de bruxa não é coisa para rir. E não vai ser uma reza desesperada que vai te salvar se ela se manifestar contra você. A partir do momento que a ameaça é lançada, você tem que tirar esse mal. E não é só em igreja, não. Qualquer lugar que mexa com energia, como terreiros, assim, já é suficiente. Você tem que se limpar daquilo. Com quem é da Umbanda é até mais fácil porque os guias percebem essas coisas antes da própria pessoa. Rezar na hora H, quando o bicho já tá pegando, não vai te salvar de nada. Porque você não reza com fé, você reza com desespero daí. Você quer uma solução mágica e aí se agarra na única coisa que tem à disposição. E a gente já viu vários relatos aqui onde a bruxa que a gente fala não é só a mulher declarada, né? Quantas bruxas estão por aí e ninguém sabe que ela é bruxa, ou no caso a pessoa tem uma forte intenção. Então isso eu já generalizo, eu estendo isso para qualquer pessoa que te fale alguma coisa, que te jogue uma maldição, que te jogue uma ameaça, né? Que a gente vê muito nos relatos de maledite e tal. Não leva na brincadeira, não. É isso que ele tá falando mesmo. Já vai lá e já dá uma protegida, né? Uma limpada, tá certo? Segunda regra: jamais andar distraído ao lado de mato alto depois das 6 da tarde. Ele sempre implicou com os nossos fones de ouvido e vivia dizendo pra gente não ficar com isso no ouvido o tempo todo. Ele tá certo. E não é só no mato, não. No meio da cidade também, viu? A explicação: você precisa ouvir. Precisa estar atento. Depois das 6 da tarde começa a escurecer. E o que quer que esteja por ali vai conseguir se esconder com facilidade. Se for uma rua com mato de um lado, ande do outro. Se for uma trilha ou estrada com mato dos 2 lados, ande pelo meio. Sim, é para dar tempo de correr. E eu também estendo essa dica dele aí para a cidade, como eu já disse.
né? Dependendo do horário que você tá andando na rua, não fica de fone de ouvido, não. Presta atenção, ouça, veja e não anda nas beiradas das calçadas, não. Anda pro meio da rua mesmo, se for possível. Era isso que eu fazia quando voltava da escola à noite. Olha lá, belos ensinamentos do avô. Terceira regra, ouça a mata. Se ela ficar silenciosa, você não tá mais sozinho. Olha só, é interessante que é o contrário. Se ela ficar silenciosa, e a gente vê isso muito nos relatos. De repente é um silêncio estranho. Aí não tem mais passarinho, não tem mais grilo, não tem mais nada. Aí o bicho vai pegar, filho. Bom, a mata à noite faz barulho. Grilos, cigarras, sapos, barulhos normais da noite. Mas se de repente tudo ficar em silêncio, é porque alguma coisa chegou. E quando chega, os bichos param. Pode ser desde uma onça até algo muito pior, tipo um lobisomem. Ou seja, mata silenciosa é sinal de predador por perto. E predador tem garras e dentes afiados. Se isso acontecer, não corra loucamente. Apresse o passo, fique atento, escute os ruídos, mas continue andando. Quarta regra, sem contato nunca. Tá. Nunca, em hipótese alguma, tente contato com o que quer que seja. Isso vale pra mim, porque eu já fico pensando, de repente, já pensou, gente, se eu dou de cara assim com curupira, né? Eu ia ter que me segurar pra tentar dar uma conversada com ele, assim, alguma coisa assim, sabe? O mesmo lobisomem, já pensou? Porque a gente vê que eles não atacam, assim, às vezes tem uns lobisomens que só passa ali do lado e de repente fala assim, manda um relato pra mim, manda um relato pra mim lá que eu... Não faça contato, Ana, não. Você não é protagonista de filme, então ir olhar o que foi aquele barulho no mato não ir olhar aquele barulho no mato é uma péssima ideia. É isso. E nenhum roteirista vai aparecer pra te salvar, tá? Esse é o princípio. Não tenta falar, não tenta olhar, não tenta investigar, ok? Deixa quieto lá, só segue teu rumo em segurança. Eles adoram te ver com medo. E quanto mais você reage, mais eles ficam instigados, seja lá o que for. Muito bem, verdade. Quinta regra. Essa é na prática. Segundo meu avô, lobisomens não perdem o controle. Eles estão conscientes o tempo inteiro e fazem tudo por livre e espontânea vontade. Você nunca achou estranho que nessas histórias ninguém nunca é pego? Pois é, eles não querem te matar. Eles querem só te assustar. Gostam de causar pavor. Isso dá um tipo de prazer para eles. Mas é claro, isso vale na maioria dos casos e não em todos. Lobisomem não ataca sem motivo. Eles têm instintos refinados, como de um animal selvagem. Então não atacam por nada. Agora, o segredo está no olhar. Se o olho dele brilhar em amarelo, ele provavelmente só quer te assustar. Vai rir de você no dia seguinte. Mas se for vermelho, aí a história muda. O olho vermelho significa que ele não é amaldiçoado. Ele escolheu ser aquilo. Ele se tornou um monstro por vontade própria. E como você pode imaginar, ninguém faz isso com uma boa intenção, né? Quem fez isso não tem lá um bom coração. Então ele já tá ali para causar o regaço mesmo. Esses são especialmente perigosos. Em qualquer caso, nunca abaixe a guarda. Você vai entrar em choque. O meu avô disse que é uma coisa horrenda, tá? Que faz você se arrepiar todinho só de lembrar. Mas você não pode deixar o medo te paralisar. Sem movimentos bruscos. Sem correr logo de cara. Eles gostam de ver o terror em você, lembre-se. É assim que vão entender o que querem de você. Se ele for parando e mantendo distância, é só um susto. Mas se vier com tudo, pode ter certeza que tem coisa errada. Lobisomem não come carne de gente, diz o meu avô. Eles matam e vão embora, por conflito pessoal ou por ordem de alguém. Mas se você tentar atacar, atirar ou provocar, aí ele vem com tudo. A regra é clara. Se vier com tudo, corre como se sua vida dependesse disso e depende mesmo, porque depende mesmo.
se tranca em algum lugar resistente. Tentar cansar um lobisomem é impossível para um humano. Eles correm 3 ou 4 vezes mais rápido que a gente. Se tiver um carro ou moto, só vai. Mas a pé, a sua melhor chance é se proteger e se esconder. Bom, é isso. Claro, isso nunca aconteceu comigo. Sempre segui as 4 primeiras regras. Mas, por insistência do meu avô, eu sempre segui as 4 primeiras regras, mais por insistência do meu avô do que por medo real. Mas acho que é sobre não dar sorte ao azar, sabe? Conheci o canal há pouco tempo e achei interessante compartilhar isso aqui. Meus amigos não curtem muito essas coisas, então pensei que vocês aí pudessem gostar. Adoramos, muito obrigada por compartilhar esses conselhos do seu avô. E de verdade, acho muito válidos. E vamos para o próximo relato, que é O Encontro Inesperado, a Senhora Translúcida e o Ser de Luz. É um moço que nos conta. Oi, Ana, aqui é o fulano. Eu fiquei muito feliz que o meu primeiro relato foi contado. Aliás, toda vez que tem churrasco aqui em casa, minha mãe pede para eu contar essa história para as visitas. Então, Ana, dessa vez eu quero te contar outro caso que aconteceu comigo quando eu tinha apenas 12 anos. E se não for incômodo, futuramente quero te mandar outros relatos também. Claro, é um prazer. Porque desde novinho eu já vi de tudo quanto é coisa envolvendo o sobrenatural. Vamos à introdução, então. O fato aconteceu quando eu tinha 12 anos. Hoje eu tenho 34. Na época eu dividia o quarto com mais 3 irmãos. Eram 2 beliches. Eu dormia na cama de baixo, do beliche encostado na parede da cozinha, no lado esquerdo do quarto. A minha irmã mais velha dormia na cama de cima. Meu irmão mais velho dormia no outro beliche do lado direito, encostado na divisória da madeira que separava o nosso quarto do quarto dos nossos pais. A minha irmã caçula dormia na parte de baixo desse mesmo beliche. A planta da casa era bem simples. Não tinha sala. O nosso quarto dava direto na cozinha e ao lado ficava o quarto dos meus pais, que não tinha porta, era só uma divisória de madeira com um vão grande, como se fosse um batente sem porta. Do outro lado do quarto, encostado na parede da frente, ficava o nosso microsystem Aiva. Não sei, eu acho que é isso, né? Eu sempre falei Aiva, não sei. Ele estava sempre ligado na tomada e o visor com números verde fluorescentes era bem forte. Isso facilitava muito a leitura das horas, mesmo à distância, e acabava iluminando um pouco até o quarto, especialmente a região da cama do meu irmão mais velho, que ficava de frente para o aparelho, e também parte do quarto dos meus pais, ali ao lado do vão dessa divisória. Enfim, vamos agora sim ao relato. Armário aberto. Fechado. Bom, acordei do nada às 3 da madrugada. O horário, hein? E vi uma senhora saindo do quarto dos meus pais e indo em direção à cozinha. Ela parecia bem idosa, andava devagar, meio corcundinha. Na hora eu achei que fosse a minha mãe, mas percebi que algo estava errado. Essa senhora foi até a cozinha, mas não acendeu a luz. Não pegou água, não fez nenhum barulho. Como o nosso quarto ficava colado na cozinha e não tínhamos sala, qualquer som ali dava para ouvir. Mas eu não ouvi nada. E o mais estranho é que ela não voltou mais. Comecei a ficar encucado com aquilo. Já estava com aquele frio na barriga. E aí, uns 30 minutos depois, quando eu ainda estava acordado, eu vi outra coisa saindo do quarto dos meus pais. Era um ser completamente diferente. Muito alto, quase batia a cabeça no teto. E ele era feito de luz. Uma luz branca, intensa, mas que não iluminava o quarto. Era como se a luz estivesse contida nele. Ele era feito de luz sólida, mas não refletia nada ao redor. Ele atravessava a parede do quarto dos meus pais, a parede do lado direito de onde eu estava deitado, e caminhava até a frente do beliche onde meu irmão mais velho dormia. Parava ali, como se observasse ele por alguns segundos e depois voltava pela mesma parede de onde veio. Isso aconteceu várias vezes, como se fosse um ciclo, várias vezes seguidas.
Eu via tudo isso com clareza, porque, como eu falei antes, o microsystem iluminava bem essa parte do quarto. A frente da cama do meu irmão, a divisória e até parte do quarto dos meus pais, né? A luzinha ali iluminava. Então era visível. O ser literalmente atravessava a parede, parava, observava e voltava. Ficava fazendo isso. Eu fiquei completamente paralisado, com medo de que ele viesse até a minha cama. Me cobri por inteiro e comecei a rezar. Depois disso eu apaguei. Dormi sem nem perceber. No dia seguinte, fui tomar café da manhã e minha mãe reparou no meu pescoço. Fulano, o que são esses 2 furinhos aqui? Gente do céu, furo? Foi aí que eu contei o que tinha acontecido naquela madrugada. Mais tarde, também contei pro meu irmão que o ser parava bem na frente da cama dele, olhava fixamente e voltava para o quarto dos meus pais. Ele ficou visivelmente assustado. Depois disso, passou a ter receio dessas coisas sobrenaturais também. E um detalhe importante aqui é que aquela senhora que apareceu primeiro tinha uma cor meio apagada, esverdeada e era meio transparente. Na hora eu não me toquei disso, porque o quarto estava escuro, mas a luz do visor do microsystem iluminava o suficiente para eu perceber que a aparência dela não era humana. Uma curiosidade sobre o relato. Anos depois, em 2016, eu vi um vídeo num canal de ufologia que falava sobre um encontro do Chico Xavier com um ser de luz. Muito alto, silencioso, imponente. O vídeo dizia que esse encontro era um tipo de contato ufológico. Na hora eu me arrepiei inteiro. A descrição era idêntica ao que eu vi. Um ser de pura luz, bem alto, que surgia silenciosamente e observava, sem fazer nenhum movimento agressivo. Infelizmente, esse canal saiu do ar e nunca mais encontrei esse vídeo, mas a semelhança me deixou extremamente abalado, como se algo que vivi tivesse sido validado anos depois. Muita gente que leu esse relato em grupos do Facebook disse que esse ser de luz poderia ter aparecido para me proteger daquela senhora, que talvez tivesse alguma intenção ruim. Mas eu fico em dúvida, se ele veio para proteger, por que eu acordei com 2 furinhos no pescoço? Esse foi o meu segundo relato, Ana. Muito obrigado por ler com carinho mais essa história que carrego comigo desde criança. Acompanho vocês desde 2013 e fico muito feliz em poder enviar e ouvir o meu relato sendo contado por vocês. E se não for incômodo, prometo mandar outros em breve. Claro, fique à vontade, a gente agradece. Um beijo pra você e olha só. E esses 2 furos no pescoço? Mas era furinho? Pode ser algum bichinho ou 2 picadas seguidas de pernilongo? Não sei. Que tipo de furo era esse? Vampiro? Morcego? Não sei. Abdução. Né? Você nunca foi no médico ver o que poderia ter ali dentro? Então, esse ser, tipo Cocoon. Já assistiram Cocoon? É coisa de velho, eu sei. Mas no filme Cocoon tem uns seres assim, que né, eles são iluminadinhos assim. Então, agora o que essa senhora estava fazendo? Mas você falou que ela não era humana ou ela não era encarnada? Era uma senhora corcunda? Mas não era humana? Era um bicho? Era tipo um ser monstruoso? Alguma coisa assim? Uma bruxa? Como que ela não era humana? Era uma senhora, mas não era humana? E esse ser, sim, esse ser a gente pode até ficar em dúvida. Agora, por que ele ficava vindo e indo, vindo e indo? E ele não chegou até você, né? Que você tenha visto, não. Mas e seu irmão não acordou com nada? Nenhuma marca? Gente, não sei, mas olha, quando se acorda com marcas, com furos, com coisas assim, a gente pensa nesses lances de abdução. E esse ser ainda bate com uma descrição de um tipo extraterrestre aí. Pode ser, não sei. O que vocês acham? Deixem suas opiniões, sempre com respeito, por favor. E vamos para o terceiro relato, que é o ser que pulou em mim durante uma paralisia do sono. É um moço que nos conta. Oi, Ana, tudo bem? Eu vou contar uma experiência recente que vivi agora, no começo de junho. Pode ler tranquilo, os nomes foram trocados. Na verdade, eu nem vou citar nomes, porque tudo aconteceu comigo e eu tava sozinho mesmo. Ok. Bom,
Eu me chamo Fulano, sou de Manaus e tenho 25 anos. Namoro um rapaz há 1 ano e ele mora numa vila em um bairro um pouco emblemático daqui. Não vou dizer o nome, mas quem mora em Manaus e ouvir esse relato com certeza vai tentar adivinhar qual é. Para você entender melhor o contexto, o meu namorado mora sozinho e eu costumo passar os finais de semana com ele. Antes ele morava na parte de baixo da vila, mas como a moradora de cima se mudou, ele aproveitou e subiu. Lá é mais espaçoso. Tudo certo, só que desde a primeira vez que eu fui lá, eu senti uma energia diferente naquele lugar. Olha, eu sou apaixonado por tudo que envolve o sobrenatural. Eu vejo muitos filmes de terror, conheci o canal em 2014, através do vídeo da boneca Annabelle. Já tive alguns pesadelos e experiências leves de paralisia do sono, mas essa foi a mais pesada que eu vivi até hoje. Como de costume, fui passar o final de semana lá. Só que nesse domingo a gente acabou discutindo. Eu queria ficar mais um dia, mas ele disse que era melhor eu voltar para casa. Até porque ainda moro com a minha mãe e eu a ajudo por lá. Acabei ficando mesmo assim. Era segunda-feira de manhã, ele saiu de casa às 5 horas da manhã e eu fiquei sozinho. Eu não estava conseguindo dormir. Lá fora chovia forte, dava para ouvir até com o ar-condicionado ligado. Em algum momento eu acabei pegando no sono, e eu tenho o costume desde criança de dormir completamente coberto. Eu acho que é medo, sei lá, virou até hábito. E foi aí que eu acordei, entre aspas. Digo entre aspas porque parecia estar consciente, mas sem conseguir me mover. Eu estava todo coberto, mas por um ponto mais fino do lençol dava para enxergar o quarto. Foi então que eu ouvi a porta se abrindo com força, como se alguém tivesse chutado ou empurrado. Eu estava paralisado, vendo tudo por essa brecha no lençol. Passos pesados entraram no quarto e algo muito rápido correu até o outro lado. Só para você visualizar, ao entrar no quarto você já dá de cara com a cama. Do lado direito tem uma cômoda, um espelho e um sofá-cama, caso tenha visita, né? E essa coisa foi direto para lá. Eu fiquei imóvel por um tempo, até que essa coisa pulou em cima de mim, afundando a cama com o peso. Eu comecei a me sufocar, não só pelo peso, mas como se mãos estivessem apertando o meu pescoço. Não dizia nada, eu só sentia a presença e ouvi uma risada medonha. Desesperado, comecei a rezar o Pai Nosso em pensamento, pedindo proteção e tentando repreender. Aos poucos senti que a coisa estava enfraquecendo e comecei a recuperar os meus movimentos. Quando consegui falar, continuei repreendendo e foi quando o lençol saiu do meu rosto e eu vi. A coisa estava usando as roupas do meu namorado, mas não era ele. O quarto estava meio escuro, mas dava para ver o suficiente. O rosto era como se não existisse, era só escuridão. Toquei o rosto daquela coisa enquanto orava e ouvi um grito horrível, como se fosse um demônio sendo expulso. Ela caiu no chão, do outro lado do quarto. E de repente, como num piscar de olhos, tudo mudou. A luz natural voltou, o quarto estava claro de novo e o despertador tocou. Tocou 8 horas da manhã. Eu fiquei atônito. Senti o peso da coisa em cima de mim, vi a cama afundar. Me levantei, peguei minhas coisas e fui direto para casa. Eu passei o dia inteiro pensando nisso. Como algo pode se passar por uma pessoa tão próxima da gente e querer nos atacar? Acho que é justamente isso. Ele acha que a gente vai permitir a aproximação porque ele está parecido com alguém que a gente permitiria, né? Não sei. Fui pesquisar sobre paralisia do sono, técnicas para escapar, essas coisas. Mas na hora do desespero a gente esquece tudo. A minha saída foi a oração e pedir proteção a Deus. Contei pro meu namorado, que ficou em choque e até fez uma oração também. Contei para minha mãe e ela me pediu para continuar rezando sempre. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Tentei resumir ao máximo, mas ainda tenho outros envolvendo o sobrenatural. Logo, logo eu te mando mais. Ok, um beijo para você, obrigada. Essas paralisias do sono, acompanhadas dessas visitas aí, é uma coisa que não é tão incomum assim, não. Acho que muita gente tem, já teve,
Ou ainda vai ter? Me digam aí. Próximo relato, Reza de São Cipriano? Vamos ver, uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, aqui quem fala é a fulana. Tenho 26 anos e moro no interior de Goiás. Uma terra que, olha, se tem uma coisa que não falta por aqui é história boa. Ou melhor, história assombrada. E hoje eu vim dividir uma que a minha família conta até hoje, como se fosse lenda. Mas não é lenda não, viu? Aconteceu. Essa história aconteceu com o irmão do meu pai, meu tio. A família do meu pai sempre foi conhecida por mexer com benzimentos, simpatias e umas coisas que a gente respeita em silêncio. Meu avô, por exemplo, via e ouvia coisas, mas nunca contava para ninguém. Preferia guardar tudo para si, talvez para proteger a família. O meu tio, mais velho, era afilhado de uma senhora muito poderosa no benzimento da cidade. Dizem que ela era tão forte espiritualmente que só meu tio, ainda criança, conseguia se aproximar dela sem sentir medo. Meu pai conta que um dia essa mulher estava passando pela rua e alguns meninos começaram a tirar sarro dela. Ela se virou, lançou um olhar e Ana acredita que os meninos começaram a gritar de dor de cabeça na mesma hora? Meu pai viu tudo. Ela só virou de costas de novo e eles saíram correndo feito alma penada. Lembra lá do primeiro conselho do avô do moço do primeiro relato? Não subestime aí, não. Ameaça de bruxa não é brincadeira. Bom, mas a história mesmo começa um tempo depois. A minha avó era uma senhora da pá virada. Daquelas que pulava a janela de madrugada para ir pro forró escondida dos filhos. Quem era a mãe ali era discutível, viu? Numa dessas noites, o meu pai e o meu tio seguiram ela até o baile. E lá viram uma confusão. Um homem tentou forçar a minha avó a dançar com ele, e quando ela recusou, ele começou a ameaçá-la. Foi aí que o meu tio, sempre protetor, partiu para cima dele e acabou matando o homem com um golpe de faca. Uau! Meu pai viu tudo. E naquele desespero levou minha avó para casa enquanto meu tio fugia dali. Bom, os dias passaram e a polícia começou a procurar meu tio. Mas ninguém sabia onde ele estava. Até que um belo dia, ele simplesmente apareceu na casa da minha avó. Como se nada tivesse acontecido. Meu pai, apavorado, pediu para ele ir embora. Disse que os policiais estavam por perto, que era perigoso. E foi aí que o meu tio riu. Tirou um papelzinho da carteira e disse: enquanto eu tiver essa reza aqui, ninguém nunca vai me ver. Sim, Ana. A madrinha benzedeira havia dado para ele uma reza. E aí vem a parte que parece impossível. Mas o meu pai jura por tudo que é mais sagrado que ele viu com os próprios olhos. Quando meu tio estava saindo da casa da minha avó, a polícia chegou. Meu tio estava parado do lado do meu pai. E os policiais não viram ele. Nem sinal. Conversaram ali por um tempo, perguntaram se ele sabia do paradeiro e nada. Meu tio do lado, rindo da situação, invisível para os policiais. E não foi um caso isolado não, tá? Por anos foi assim. Ele andava pela cidade, passava do lado da polícia, passava do lado de gente que o conhecia e ninguém via. Dizem que era uma reza para invisibilidade. Eu suspeito que tem a ver com São Cipriano. Já ouvi relatos parecidos que falam que com certas orações você fica invisível, principalmente para a autoridade. Meu tio fez muitas coisas ruins, mas nunca pagou na justiça dos homens. Só que da justiça divina, essa ninguém escapa. Hoje ele está em um lar de idosos, após um AVC. Depende dos outros para tudo. E os filhos dele escolheram caminhos bem ruins também. A vida cobrou. E eu me pergunto até hoje, será que aquela reza era mesmo de São Cipriano? Obrigada, Ana. Um beijo para você, muito obrigada. Não sei, eu também conheço que diz que tem lá uma tal de reza de São Cipriano que dá invisibilidade. O povo que vira toco. Se não me engano, tem até um registro
né? Na própria polícia, sei lá, que o cara foi e disse que não foi possível encontrar, que não sei quem falou, sei lá o que o homem tinha virado toco, né? Então, tem essas coisas aí. Não sei, gente, não sei como funciona. Tem muita história disso mesmo, se não me engano, no sítio. Minha mãe conta de alguém também que tem um lance aí de ficar invisível. Vai saber, né? Vai saber. E se é de São Cipriano ou não, o fato é que a pessoa usa ali a capa da invisibilidade interessante. Não é uma capa, né? É uma reza. Bom. Próximo relato. Minha paralisia do sono com um dementador. Mais uma paralisia do sono aqui, hein? Com um dementador. Eles parecem dementadores mesmo. Oi, Ana, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu sou uma grande fã do seu canal e acompanho há bastante tempo. O que eu vou contar hoje é um relato curto e, sinceramente, talvez não tenha tanta emoção se comparado a tantas histórias impactantes que já passaram por aqui. Na verdade, eu nem sei se o que eu vivi foi realmente algo sobrenatural ou se foi apenas fruto da minha mente. Mas foi algo que me marcou muito e eu senti vontade de dividir com você e com os ouvintes do canal. Eu não sou uma pessoa que costuma ter experiências sobrenaturais. Eu acho que eu não tenho muita mediunidade. Foram poucas as coisas que já vi ou senti que me marcaram de verdade. Mas essa foi uma delas. Então vamos ao relato. Isso aconteceu na primeira e até agora única vez que eu tive paralisia do sono. Eu já tinha ouvido muitos relatos sobre isso e confesso que ficava curiosa, me perguntando como seria essa sensação. Tinha até um pouquinho de inveja de quem já tinha passado por isso, acredita? Eu acredito, porque eu fico vendo assim também umas pessoas falam, eu vi isso, eu passei por isso, que legal, né? Interessante. Mas eu tenho medo até de falar, eu queria passar por, porque vai que acontece, depois não é legal, né? Então deixa quieto. Mas enfim, nunca tinha acontecido comigo, até que um dia aconteceu. Numa noite qualquer, me preparei para dormir, como sempre. Deitei e depois de um tempinho acabei pegando no sono. E foi aí que tive um sonho, entre aspas. E eu coloco entre aspas porque sinceramente não sei se foi só um sonho ou algo além disso. E esse sonho já começou esquisito. Eu estava na rua da minha casa, era noite. A rua estava deserta, fria e iluminada apenas pela luz fraca dos postes. Para você entender melhor, a minha rua não tem muitas casas, são poucas, bem juntinhas umas das outras, e do outro lado é só vegetação alta, tipo uma floresta mesmo. Eu andava sozinha, no meio da rua, sentindo aquela brisa fria batendo no rosto, quando vi um ser medonho surgindo na minha frente. Ele era alto e muito parecido com o Dementador do filme do Harry Potter. Aquela figura encapuzada, escura, que parece flutuar. Ele ficou apenas me encarando e aquilo me deixou completamente apavorada. Instintivamente eu virei e comecei a correr em direção à minha casa. Mas antes que eu conseguisse entrar, eu fui simplesmente transportada direto para minha cama, como se tivesse sido teletransportada mesmo. E aqui entra um detalhe importante. Eu não gosto de dormir olhando para o vão do quarto. Eu tenho receio de estar na cama e ver alguma coisa. Então, desde sempre eu coloco um lençol pendurado ao lado da cama, tipo uma cortina. Isso me dá uma sensação de proteção. Quando eu voltei para a cama, percebi imediatamente que eu estava paralisada. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar. O meu corpo estava virado para a parede, já que a cama fica encostada nela. Mas a minha cabeça estava inclinada para trás, olhando justamente na direção da cortina. Ou seja, eu estava virada para frente, mas com o campo de visão voltado para trás. Exatamente onde estava a cortina. Eu fiquei ali imóvel, sentindo o medo crescer. E foi aí que eu vi. A mão daquele ser surgiu e segurou a minha cortina. Tinha dedos compridos, escuros. Ele começou a puxar lentamente, como se quisesse que eu o visse. Foi puxando até que eu pudesse enxergar o seu rosto, entre aspas, ou melhor, aquele capuz, né? Ali, bem pertinho de mim. Tentei gritar com todas as minhas forças, mas a minha boca estava paralisada, entreaberta. E tudo que eu consegui foi uma voz fraca, rouca, quase inaudível, tentando dizer: mãe.
mas nada saía de verdade. Ai, eu sei bem como é. Aquele ser continuava me encarando e foi se aproximando lentamente do meu rosto. O desespero foi tanto que eu nem lembrei de rezar. E mesmo se eu tentasse, eu acho que eu teria esquecido até como se reza o Pai Nosso. E então, como num estalo, eu acordei, entre aspas. Ele já não estava mais ali. É aquele acordar de novo, entendeu? E ele já não estava mais ali. O mais estranho é que eu despertei exatamente na mesma posição de antes. Mesmo ângulo, mesmo ponto de vista. E ainda assim não conseguia me mexer. Por uns 2 segundos eu continuei travada, mesmo acordada. E foi uma sensação estranha, porque eu não voltei ao normal aos poucos, como acontece quando a gente acorda. Foi como se tivesse apertado um interruptor. Tum! Sabe quando a gente está no escuro e de repente, pá, acende a luz? Foi assim. Num segundo eu estava no sonho, vendo aquele ser puxar a cortina, e no outro ele simplesmente sumiu. Como se a realidade tivesse sido ligada de volta. E aí sim eu percebi que estava acordada. Foi rápido, mas muito intenso. Assim que consegui sair da paralisia, comecei a gritar desesperada, chamando pela minha mãe, que acordou assustada, claro. Eu não sabia se aquilo tinha sido só um sonho, uma paralisia ou alguma coisa além disso. Só sei que não consegui mais dormir aquela noite de tanto medo. E aí, Ana, o que você acha que foi isso? Um simples sonho? Uma projeção astral misturada com paralisia do sono? Sei lá, só sei que foi muito doido. Bom, Ana, é isso. Agradeço muito por poder compartilhar essa experiência aqui no seu canal. Sei que é um relato simples, talvez não tenha tanto impacto para quem estiver ouvindo, mas foi algo real que aconteceu comigo, algo que me marcou e que eu senti de coração vontade de dividir com você e com todos os que acompanham o canal. Obrigada por abrir esse espaço pra gente. Um beijo para você, muito obrigada. Eu já passei por algo bem parecido também. O que parece que aconteceu com você foi realmente que você saiu do corpo, estava andando lá no astral, na sua rua, e esse ser estava por lá e foi, não sei o que eles querem, mas ele chegou, aí você voltou pro corpo, só que naquele bug, né, ficou paralisada e ele ali, papapá, aqui perto, e aí de repente você esse acordar assim muito rápido, a impressão que eu tenho, que eu também passei por isso, é que você estava ali realmente, só que o seu espírito, né, você estava vendo o astral, por isso que você via ele ali, e aí de repente você volta pro corpo físico, e aí no físico, e como está aqui, a gente não tá vendo nada, né, mas quem nos garante que não tem nada por aqui no astral, né? E aí quando a gente entra nesse estado de sono e tudo mais, a gente vê as coisas que tem por lá. Por isso que eles falam que a gente tem que tomar muito cuidado quando sai do corpo. Não é tudo lindo, uma brincadeira você sair do corpo. Tem coisas perigosas do lado de lá, que muitas vezes podem nos seguir até aqui, né? Talvez, que parece que foi o que aconteceu. E aí a hora que você, abre de novo, aí você voltou pro físico, onde ele não estava mais. Então, eu acredito, na minha opinião, você saiu do corpo pro astral, em uma viagem astral ali, depois voltou abruptamente e esse ser te seguiu. E o que eu vi foi parecido também com o Dementador, só que eu não vi os pezinhos dele, porque ele tava aqui, ó, debruçado em cima de mim, como se tivesse realmente só sugando assim energia mesmo, porque você não vê rosto, né? É aquele capuz, é aquele negócio mais escuro que o escuro, como se tivesse realmente debruçado aqui em cima. E depois, foi assim também. Pá, não tinha mais nada. E então, o que eles fazem? Eles sugam energia mesmo? Fazem a gente sentir medo pra sugar esse medo? Ou suga o quê? Não sei. Porque esse é o de capuz. Aí tem o de chapéu. Tem outro lá também. Alguém mais já passou por isso? Conta aqui pra gente. E vamos para o próximo e último relato de hoje, que é: o assombrado foi usado para me passar uma mensagem. Coincidência? Olha que legal, quero ver. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, eu sou a fulana e tenho 25 anos. Hoje venho compartilhar uma experiência muito tocante sobre como o assombrado se tornou para mim um canal de uma mensagem especial. E esse relato não tem nomes. Ok, vamos lá, fiquei curiosa. Há 9 anos, o meu namorado da época sofreu um acidente fatal. Eu sinto muito.
Foram dias de dor intensa e uma saudade que, confesso, ainda me acompanha. 7 dias após a sua partida, eu vivi uma experiência que hoje entendo como uma visita ao plano espiritual, uma espécie de viagem astral. Ele veio se despedir de mim, dizendo que se tornaria um anjo. Me deu um beijo e partiu envolto em uma luz tão intensa que ainda hoje ilumina os meus olhos só de lembrar. Foi um momento de despedida e, ao mesmo tempo, um alento para o meu coração em luto. Algum tempo depois, eu enviei um relato sobre essa experiência para o canal Assombrado, descrevendo tudo. Enviei exatamente no mesmo dia em que ocorreu essa despedida, há 9 anos. Tentei localizá-lo na minha caixa de e-mails, mas não encontrei. Também não me recordava do título exato, mas lembrava que era algo como "Meu namorado veio se despedir de mim". Hoje eu sou casada e muito feliz. Eu amo profundamente o meu marido. Mas a saudade do meu antigo namorado ainda aparece de vez em quando. Penso nele, em como estaria se ainda estivesse neste plano e nas boas lembranças que compartilhamos. No dia 10 de janeiro de 2025, agora, ele completaria 29 anos. Como acontece nessas datas marcantes, a saudade bateu mais forte. Em meio a pensamentos e sentimentos, havia dentro de mim uma esperança silenciosa de receber algum sinal, uma mensagem, um aceno espiritual que pudesse acalmar meu coração. Fui lavar a louça e coloquei alguns vídeos do canal para ouvir. Para minha surpresa, de repente, escuto a Ana lendo exatamente o relato que eu enviei há 9 anos, contando aquela despedida tão marcante. Ao ouvir, fui tomada por uma alegria imensa. Uma nostalgia suave e uma paz profunda invadiram o meu coração. Eu senti que o meu pedido foi atendido. Eu recebi notícias dele, mesmo que de forma inesperada. Por meio de um relato antigo, que a Ana nunca havia lido antes. A espiritualidade encontrou uma forma linda e precisa de me alcançar naquele dia, no exato dia do aniversário dele. Recebi o maior presente. E no exato dia do aniversário dele eu recebi o maior presente, que foi um acalento para a saudade e a certeza de que ele ainda olha por mim, onde quer que esteja. O relato foi lido na coletânea temática de Dia dos Namorados, postada exatamente na data citada, 10 de janeiro de 2025, com o nome A Despedida. Mas será que foi na seleção? Porque se era de Dia dos Namorados, não poderia ser dia 10 de janeiro, né? Coletânea temática. Era de Dia dos Namorados mesmo? Enfim, não importa. Apareceu pra ela lá o vídeo. Ah, tá. Não. Foi postado dia 10 de janeiro? Agora eu vou lá também pra ver esse daí. E o nome é A Despedida. Que legal. Ana, agradeço de coração por ter sido o canal dessa mensagem tão importante. Que Deus te abençoe sempre e te conceda toda a felicidade do mundo. Com carinho, Fulana. Um beijo pra você. Fico muito feliz por isso. E é o que eu falo, né, gente? Nada é por acaso. E não existem coincidências. E através de pessoas, daquele, sabe, que seja uma intuição de, hoje eu vou ler esse relato, sabe, nem isso é por acaso muitas vezes. Ou ela falar, hoje eu vou ligar para ver esse. Então, em tudo parece que tem um propósito, em tudo tem uma ligação. E você, o que acha? Deixe a sua opinião, sempre com respeito, por favor. E se tem uma história para contar, envie o seu relato pra gente. Estes foram os relatos de hoje, espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!